Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Que seja maravilhoso o seu final de semana e que você tenha uma programação incrível com a sua abençoada família. Começando pela mesa. Vá para a mesa. Orem juntos. Eu vou continuar insistindo que vocês tenham intimidade com Deus em família, comunhão, orando juntos, declarando, lendo as Escrituras, olhando nos olhos, se tocando e dizendo: "Mas eu te amo". Maravilhoso. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas. Já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Olha que coisa. Como uma pessoa pode estar cega diante do que Deus está fazendo e permanecer envolvida segurando coisas menores? Gente, como eu vejo isso. Aqui Samuel está anunciando o que Deus tem com Saul e diz para ele: não se preocupe com as jumentas, elas já foram encontradas. Quer dizer, olha, tudo que você não tem que preocupar, não tem que se preocupar é com essas jumentas. Afinal, olha aqui, ó, a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? O que Deus tem com você e para a sua vida e para a sua família é tão grande, então esqueça jumentas. Mas Saul foi esse tipo de gente que não consegue ver o que Deus está fazendo, a grandeza de Deus, e permanece ali, naquele lugar pequeno, agarrado a coisas pequenas. Tem pessoas que elas não conseguem soltar. Elas se pegam em coisinhas, elas estão sempre envolvidas com coisinhas, elas não conseguem enxergar a obra de Deus na vida delas e elas perdem. Que foi o que aconteceu com Saul. Saul passou a vida perseguindo o inimigo imaginário, né? Que era Davi, que ele tratou como inimigo e não era. Ele não enxergou o que Deus havia feito na vida dele. E ele foi tão tolo, mas tão tolo, que ele tentou segurar na força do braço, de forma dissimulada, assim, carnal, algo que Deus havia dado a ele. O Senhor o levantou, ele foi ungido por Samuel, ele foi o primeiro rei da nação de Israel. O primeiro rei. Ele teve condições, assim, de fazer um trabalho fora de série. Sabe quando Deus coloca algo incrível diante de uma pessoa e a capacita, porque ele foi capacitado. Ele foi cheio do Espírito. Bom, ele foi ungido por Samuel.
Ele ouviu isso aqui, ó, solta as jumentas, porque tudo que há de mais precioso na nação de Israel vai pertencer a você e à família do seu pai. Ele foi cheio do Espírito de Deus. Ele profetizou entre os profetas. Sabe, ele teve experiências assim, vivenciou coisas fora do comum em pouquíssimo tempo. Foi uma virada na vida dele. Sabe aquelas viradas assim que são inacreditáveis? Ele está lá procurando as jumentas do pai que tinham desaparecido, e aí ele ouve, se encontra com Samuel e ouve que ele será o novo rei e que tudo que há de mais precioso na nação vai pertencer a ele. E aí ele tem experiências incríveis, é tomado pelo Espírito de Deus e profetiza, e vira um provérbio na nação. Saul está profetizando, profetizou entre os profetas. Então, assim, aquele movimento glorioso. Mas ele não mudou por dentro, que é o que acontece com muita gente. Deus está fazendo, mas a pessoa não permite esse crescimento interno. Ela não está crescendo aqui dentro. Ela não está mudando. O Saul se via pequeno e insignificante. O próprio Samuel, mais tarde, fala, olha, mesmo você sendo pequeno aos seus olhos, o Senhor o levantou como rei desta nação. Então, ele não se via. Deus fez uma grande obra e o problema é que ele tinha algo grande aqui fora, nas mãos dele, mas ele era pequeno por dentro. Ele passou a viver como a Bíblia fala, o sábio disse, o escravo que virou rei. Aí você tem um problema. Aí realmente a nação passou a ter um problema. Porque o Saul se tornou o escravo que virou rei. E aí, quando você se sente pequeno, é um escravo aqui dentro. Escravo das misérias, escravo de sentimentos miseráveis, escravo de mentiras. Você vai viver com medo aqui fora. Ele não se enxergava, ele temia um golpe de Estado, ele temia perder o trono, e ele foi se tornando um louco, dissimulado, invejoso. Ele tinha tanta inveja de Davi, mas óbvio, coragem foi o item que ele não levou na bagagem. Ele recebeu tudo de Deus, mas ele não cresceu dentro dele, que é o que acontece com muita gente. A pessoa recebe tudo, mas ela não cresce aqui dentro. Ela não busca o crescimento interno, porque vencer é uma tarefa interna. E ela não se vê. Então ela vai sabotando com a vida dela, que foi o que Saul fez. Ele passou a sabotar com a vida dele, ele não via o que ele tinha nas mãos, e ele ficava perseguindo o que não era o problema dele. Enquanto isso, o inimigo foi ganhando mais força, ele foi levantado para derrotar os filisteus, pois ele terminou os dias dele se suicidando por conta dos filisteus. Ele foi derrotado pelos filisteus. Ele foi levantado para derrotar os filisteus. Ele lutou contra os filisteus a vida toda. Sabe quando você luta contra um inimigo a vida toda e no final ele acaba vencendo você? Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Porque ele não venceu o inimigo que ele foi levantado para derrotar.
Ele foi levantado, ele tinha graça para derrotar aquele inimigo, mas ele transformou o Davi no inimigo dele. E era um inimigo imaginário, porque o Davi nunca foi inimigo dele. E ele passou a viver essa vida onde ele tentava segurar o trono, mas estava sabotando. Ele não via tudo. Ele só focava uma coisa: estão tentando me tirar o trono, estão tentando me diminuir, estão uma música. Quando ele ouviu as mulheres cantando e atribuindo a Davi um resultado maior, foi o suficiente para ele enlouquecer, desequilibrar. Por quê? Ele era o escravo que virou rei. Aqui fora, ele era rei, mas dentro, ele era um escravo. Um escravo das emoções, um escravo das misérias dele, um escravo de crenças mentirosas, um escravo nas mãos de Satanás, tanto que o Espírito de Deus se retirou dele, porque ele rejeitou a palavra do Senhor, ele não fazia como a palavra estava orientando, e ele passou a ser possuído por demônios. Ele se tornou um homem endemoniado, possesso. Por quê? O homem que um dia profetizou entre os profetas, agora possesso por demônios. Você vê? O homem que um dia trabalhou para exterminar com a feitiçaria na nação de Israel, pois por fim termina a vida dele, olha, o final é que importa, procurando uma feiticeira, se disfarçando, procurando uma feiticeira. E por fim se suicidou. Então, você vê a história de um homem que a Bíblia fala que era sem igual, não tinha ninguém igual a ele na nação. Ele era único. Os mais altos batiam nos seus ombros. O primeiro rei da nação, cheio do Espírito de Deus, profetizando entre os profetas. O que virou? O que virou? Esse homem não venceu o seu maior inimigo que estava dentro dele. Aquela visão pequena. Ele não se via, ele não se enxergava, ele não enxergava o que Deus estava fazendo, ele não enxergava a obra grandiosa do Senhor na vida dele, ele só enxergava uma coisa: estão me diminuindo, estão tentando tomar o trono, estão atribuindo a mim um resultado menor. Você está vendo? Porque ele era pequeno, ele não trabalhou aquilo que tinha que ser trabalhado. As misérias internas. Ele não lutou contra o Golias. Fugiu, se escondeu. E, por fim, ele não superou. Quando Davi se tornou o herói nacional, porque derrotou o gigante Golias, ele não suportou. Ele não suportou ver Davi sendo aclamado. Não suportou ver Davi sendo amado, honrado. Ele não suportou. Porque tudo era uma ameaça para ele. Ele via ameaças e ameaças. Tudo era ameaça. Ele via ameaça em toda parte. Ei, tem pessoas que vivem. Muitas, infelizmente, vivem assim, amargas, enxergando ameaça em toda parte, invejosas, complexadas, sabe, se sentem
internamente, elas são tão inseguras, covardes. E aí elas ficam destilando o veneno delas. Porque o escravo que virou rei, ele vira um tirano. Que foi o que aconteceu com o Saul. Porque agora ele é um escravo, mas ele tem poder. Ele é o rei. Entendeu? E o que ele fazia? As piores coisas. Ele perseguia o Davi. Ele, quando se sentiu ameaçado, ele matou os sacerdotes com suas famílias. Ele lutou as guerras erradas, ao invés dele exterminar com Amaleque, ele foi tentar exterminar com os gibeonitas. Eu sempre falo que Saul foi esse tipo de gente. Onde ele deveria estar, ele não estava. Onde não era para estar, ele estava. Ele sempre estava lutando as guerras erradas, perseguindo o inimigo errado, no lugar errado. E foi perdendo a vida dele, foi perdendo aquilo que é mais precioso, a comunhão com Deus, até que Deus não falava mais com ele. Porque ele foi se distanciando cada vez mais da verdade. Ele perseguiu o trono que já era dele, ao invés de perseguir uma comunhão com Deus. Não, era aquela coisa, estão tentando me tirar o trono, e tentando me tirar o trono, exatamente como um escravo. Ele viveu sendo dominado por aquele medo demoníaco, por causa da sua miséria, porque o valor dele estava no que ele tinha e não em quem ele era, porque ele não era. Ele não tinha identidade. E ele não suportava sua miséria interna, mas ele não trabalhava. Então está aqui. Foi dito a ele. As jumentas já foram encontradas, quer dizer, desliga das jumentas. Porque o que há de mais precioso na nação de Israel vai pertencer a você. Mas tem gente que vive igualzinho o Saul, correndo atrás das jumentas. Ele tira o olhar das coisas que são grandes, de projetos grandes, e ele está sempre atrás de uma coisa minúscula. E o que é pior, né? As jumentas nem eram dele. As jumentas eram do pai dele. Deus estava fazendo algo grande na vida dele. Mas tem gente que se apega às jumentas de tal maneira que não consegue mais soltar. O apego está nas jumentas. E apegado às jumentas. E Deus está dizendo, escuta, o que eu tenho com você. O que há de mais precioso aqui vai pertencer a você. Foca nisso aqui. E se envolva com isso. Cresça. Não. E as jumentas? E as jumentas? O que significa essas jumentas aí na sua vida? Hã? Que Deus vem falando com você, solta. Solta essas coisas minúsculas, insignificantes. Solta. Vamos, mantenha o foco em coisas elevadas, no que eu tenho com você. Para de lutar guerra sem recompensa, que foi o que o Saul fez. O que mais o Saul fez foi lutar guerra sem recompensa. Quando o Senhor manda ele exterminar com os amalequitas, ao invés dele exterminar com os amalequitas, ele faz do jeito dele, ele fez do jeito dele, e ainda o que é pior, parou para levantar um monumento em sua homenagem. O sujeito não tinha senso de propósito.
Não entrava na cabeça dele o que é viver com propósito. Ele foi levantado, dito por Deus, para lutar as guerras do Senhor, as guerras da nação, para derrotar os filisteus. Está escrito. Mas estava lá o Saul. Deus manda, dá uma palavra por Samuel: espera que eu vou chegar. Aí a pressão faz com que ele vá e faça o que ele não deveria fazer. Não era para fazer, oferecer o sacrifício. Ele tinha que esperar o Samuel. Ele passa na frente e ainda justifica, forçado pelas circunstâncias, né? Esse foi Saul, o cara que fazia as coisas com base nas circunstâncias. Forçado pelas circunstâncias, eu fui oferecer o sacrifício, né? Depois, ele vai e tem uma obediência parcial. Faz do jeito dele no caso de Amaleque. Deixa o melhor das ovelhas, com aquela desculpa que é para adorar o Senhor. E aí ele ouviu o quê? Que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. E que rebelião é como pecado de feitiçaria. E que a iniquidade, a arrogância é como pecado de idolatria. O porfiar com Deus. E ele está lá levantando um monumento em sua homenagem. Ele está sempre onde ele não deve estar, fazendo o que não é para ele fazer. Não é? Aí quando ele ouve que o reino dele foi tirado dele, que o Senhor estava rejeitando, porque ele rejeitou a palavra dele, então... E é verdade, a Bíblia deixa claro, quando você rejeita a palavra do Senhor, ele rejeita você. E ele ouviu isso do Samuel: o Senhor rejeitou você porque você rejeitou a palavra dele. Ele não dá a menor importância, ele vira e fala assim: vai comigo oferecer sacrifício, adorar diante do povo, para o povo ver que você está comigo. Era só isso que importava para esse homem. A imagem. A imagem, sabe esse tipo de gente que a única coisa que importa é a imagem? Só a imagem. Não tem identidade. A identidade do Senhor. É só imagem. É só convencer que importa. Tá ouvindo? Ei, você perdeu algo tão grande. Não, vamos comigo. Se o povo acreditar que está tudo certo, para mim está tudo certo. Entendeu? Tem gente que aprendeu, como Saul, a convencer. O que importa é convencer. Se eu convencer, está tudo certo. Que maneira triste de viver, não é mesmo? Que maneira horrível de viver. Em nome de Jesus. Está aqui, começou aqui. A gente tem que prestar atenção. Ele já era um cara apegado a coisas insignificantes. E isso só potencializou. O poder só potencializou isso nele. Porque ele nunca trabalhou. Ele nunca teve um propósito real. Que, sabe, de agradar a Deus, buscar a Deus, honrar a Deus, realmente lutar as guerras do Senhor. Não, lá estava Saul, sempre lutando guerras sem recompensa. Lá estava Saul, né? Apegado a alguma coisa insignificante e não vendo tudo que ele tinha com Deus. E foi, até perder o que havia de mais precioso, o relacionamento dele com Deus, a unção do Senhor. Ele até continuou ali no trono, mas ele não tinha mais Deus com ele, ele não tinha a unção do Senhor, ou ele não tinha o Espírito de Deus na vida dele. O que adianta você ter um negócio e não ter Deus, e não ter o Espírito de Deus, e não ter a unção, e Deus não falar com você?
Meu Senhor, tem misericórdia de nós. Como Davi deixou claro no Salmo 51. Quando você lê o Salmo 51, ele está deixando claro, pode me tirar tudo, mas não me tira o teu espírito. Devolve-me a alegria da salvação. Ele deixou claro, eu preciso é do Senhor. O que importa para mim é tê-lo comigo. Em nome de Jesus. Ei, se alinha com Deus. Foca o que é importante, foca Deus. Foca a obra do Senhor na sua vida. Solta as jumentas. Solta essas coisas insignificantes. Solta. E vai focar aquilo que realmente tem relevância, tem importância, que é Deus, a vontade de Deus. O que o Senhor vem falando com você? Ouça a voz do Espírito. Para agora. Descubra o que significa aí na sua vida essas jumentas. Você tem se agarrado a quê? O que tem prendido você? Onde você tem colocado o seu foco, a sua energia? E o Senhor está dizendo, para. Pega o que eu tenho falado com vocês, se agarra a isso, faça a minha vontade, se alinha comigo, cresça por dentro. Quando tudo importa, nada significa. Foca o que eu tenho falado com você, o que eu tenho colocado diante de você. Cresça internamente. Não aceita ser o escravo que virou rei. Não aceita continuar agarrado às jumentas. Porque tem coisas muito grandes esperando por você. E se você não vigiar, você pode perder toda essa grandeza. Porque não quer soltar essas misérias. Que o Senhor dê a você discernimento, sabedoria. Para que você se levante e se alinhe com Ele imediatamente. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço que esta palavra tenha envolvido esta pessoa, tocado o coração dela, tirado as vendas, as escamas, o agravo dos ouvidos, que ela tenha se vestido dela, que ela esteja entendendo absolutamente tudo que até então ela não estava, que ela esteja vendo. Eu era cego, mas agora eu vejo, que ela esteja vendo. Se ela estava cega diante da verdade, que agora ela veja. Eu oro por lucidez, por visão, por crescimento interno, por uma libertação interna, porque vencer é uma tarefa interna. Se eu não venço dentro, eu vou ser derrotada aqui fora. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de mudanças poderosas. Que essa pessoa passe a se alinhar com o Senhor, que ela persiga esse alinhamento imediatamente, Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Senhor, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo envolvidas por esta palavra. Dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E amanhã temos a reunião das primícias para a família amada de Deus. Teremos batismo. Pegue sua família.
traga um convidado e vamos adorar a Deus. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.